Boa noite, igreja. Boa noite. Boa noite aos irmãos e às irmãs, a todos que aqui estão esta noite. É um prazer estar com vocês mais uma vez, pela segunda vez. A primeira vez quando vim foi no sábado, já o culto já havia terminado, mas é um prazer estar aqui conhecendo os irmãos do Vila Nívea, a igreja, e que Deus seja honrado e louvado com a sua presença essa noite. Amém? Convido a você, da forma que você está, vamos orar ao nosso Deus para o estudo da palavra dessa noite. Oremos. Bom Deus que estás nos céus, obrigado, Senhor, pela vida, obrigado pela saúde, obrigado pelo dia e obrigado pela nova semana. Te peço, ó Pai, no nome de Jesus, o perdão de todos os nossos pecados, por pensar, por julgar, por desagradar ao Senhor. Abençoe cada irmão e irmã aqui essa noite. Que Teu Espírito Santo fale a mente e coração de cada um de nós. Louvamos e agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. A igreja diz? Amém. Amém. Muito bem. Hoje eu quero falar com vocês. Pode projetar, por favor? Quero falar com vocês hoje sobre Jesus e as duas ceias. É interessante que quando fala sobre ceia, o que vem à sua mente? Será que é comes e bebe, festa? Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse, capítulo 19, a partir do verso 7 até o 9 e depois do 17 a 19. Eu não vou ler todo o capítulo, porque o capítulo de 19 de Apocalipse, a gente sabe que ele fala da volta de Jesus. Mas aqui eu quero falar sobre duas ceias. O que essas duas ceias têm a ver com a gente? Será que a ceia de Jesus é melhor, a ceia de Deus? Então eu quero que vocês compreendam isso dentro da palavra do Senhor. Bom, quando se fala de ceia, nós pensamos aqui em casamento, festa ou aniversário, né? Pessoas pensam assim. Por isso que eu resolvi trazer essas imagens para vocês entenderem melhor o que eu quero dizer. E aí, você pensa em festas, você pensa, tá dando para vocês verem legal aí? Estou na frente não, né? Não. Então, se compreende a questão da gente entender o que Deus quer mostrar para nós. Apocalipse capítulo 19, vamos lá. Vamos ler o versículo 7 até o verso 9. Alegremo-nos e exultemos, demos-lhe a glória, porque são chegados às bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois ele foi dado vestir de linho finíssimo, resplandecente como linho fino, são os atos da justiça dos santos. Verso 9. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou, são essas as verdadeiras palavras de Deus. Bom, por que então dessa ceia? Primeiro, o grande coro de aleluia. Para quem? Ao Senhor nosso Deus. Por quem? Muitas pessoas no céu, representadas de toda a igreja de Deus. Como? As palavras usadas para expressar sua gratidão, importante, aleluia, salvação, glória, poder e pertence ao Senhor. Será que essa luz aqui pode apagar? Isso, fica melhor para a gente. Volta aí, por favor. Aleluia, salvação, a glória e o poder para o Senhor nosso Deus. Bom, são chegados às bodas do Cordeiro. Por que são chegados às bodas do Cordeiro? Porque é um momento de festa. E quando fala Cordeiro, quer dizer o quê? Salvação onde? Salvação em? Salvação onde, igreja? Jesus. Em Jesus. Vamos lá, quero que vocês participem. Aqui temos os costumes dos casamentos orientais. O noivado, o contrato de casamento, é uma aliança, festa, que durava aí uma semana, dias, tá? Então essa aliança foi feita lá no monte, ao monte do pé do Sinai. É um pagamento de dote, que se pagava para a noiva se casar, e aqui representa Cristo que pagou o preço ao morrer na cruz por mim e por você. Tá bom? E aqui tinha a preparação da noiva. João capítulo 14, 1 a 13, lá fala o quê? Não se turbe o quê? O vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai o que há? Muitas moradas.
Se assim não for, eu vos teria dito, pois vou o quê? Preparado. E quando eu voltar, vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, o que vai acontecer a fase final? Estejais vós também. Então, aqui nós estamos falando da celebração, a noiva. Quem é a noiva? Nós somos a nova igreja. Quem é o noivo? Jesus. Então a igreja de Deus está se preparando para encontrar com o noivo, ou seja, se preparando para a volta de Jesus. Então aqui a ceia de Jesus é a ceia da salvação. Compreende bem? A primeira ceia é a ceia de Cristo, é a ceia da salvação. A segunda ceia é a ceia de Deus, que é o juízo final. Aí agora você vai escolher qual das duas que você acha melhor. Vamos lá. Aqui está o casamento. A noiva preparando para entrar ali na igreja para receber o noivo. Ou seja, a igreja de Deus se preparando para encontrar com o noivo, Jesus Cristo. Hoje Cristo está onde? Está onde hoje Jesus? No céu fazendo o quê? Me ajudem aí. O que ele está fazendo lá no céu? Ele está lá como sacerdote, como ministro, e está intercedendo por cada pessoa nessa terra. Essa é a função de Cristo. Mas quando ele voltar, o que ele vai ser? Rei e juiz. Então hoje é o tempo da graça. Hoje perguntando para um rapaz, disse assim: Luiz, qual é o dia da salvação? Ele disse para mim assim: pode ser depois. Estou lendo a Bíblia, 2 Coríntios 6:2. O dia, o tempo favorável, o dia da salvação é agora. Então há pessoas achando que a salvação será depois, amanhã. A salvação que Cristo oferece é hoje. Portanto, quando eu lembro disso daqui, eu lembro que Jesus é a grande esperança, Ele é a salvação para nós. Aí aqui tem a festa do casamento, todo mundo feliz, alegre, ali trocando conversa, comendo, bebendo. Isso faz lembrar que a igreja de Cristo, ela estará o quê? Ela estará brevemente com Jesus, vivendo quanto tempo, igreja? E depois? Eternamente. Será que a gente quer viver apenas 100 anos? O que vocês acham? Seria 1 trilhão de anos? Ou 1000 anos ou eternamente? O que vocês acham? Eternamente, que Cristo quer que a gente viva. Agora, capítulo 21 de Apocalipse, versículo 9, diz que a noiva é definido como a cidade santa, a nova Jerusalém. A igreja é chamada a noiva. Então a igreja está se preparando para estar onde? Na santa cidade, morada de Deus e morada dos salvos. Amém? Portanto, nós estamos aqui nos preparando para estar com Cristo um dia em breve, para viver eternamente. Nunca mais haverá maldade, nunca mais haverá mal e nunca mais haverá nada do que é ruim. Só haverá o que? Eterna felicidade e gozo para sempre. Hoje vindo para cá, perguntei a um rapaz assim: quanto custa para chegar aqui de carro? E eu falei assim, ele disse assim: R$25. Falei, nossa, tão perto e esse preço, esse valor? Falei, deixa. Ou seja, hoje o que as pessoas cobram alto, coisas, você tem que pagar, você tem que vender, você tem que resolver, tudo será de graça. Quando você pega o capítulo 21 de Apocalipse, a partir do versículo 9 até o verso 27, lá Deus descreve todo o material que ele usou e está usando para preparar a santa cidade para nós. Ouro, prata, bronze, todas as pedras preciosas. E aí Deus convida quem? Convida todas as pessoas. Será que Jesus faz acepção de pessoas? O que vocês acham? Ele não faz acepção. Não importa se a pessoa é branca, se é negra, se é rica ou pobre, se é gordo ou magro, todos são convidados a estar na casa do Senhor. O fato interessante é que eu tinha combinado com o Alex de a gente se encontrar através de carro, mas Deus falava algo diferente, Alex. Eu estava no ponto, uma jovem que encostou do meu lado, começamos a conversar. E daí ela me passou o endereço dela, ela mora aqui perto da igreja, e quarta-feira eu irei visitá-la. Ou seja, através de um simples contato, ela falou assim: olha, eu conheço a igreja, já ouvi falar da igreja adventista. Mas aí a gente começou a conversar, não, acho que é outra igreja que eu fui. Mas eu estou fora dos caminhos de Deus. Falei, então você pode voltar, tudo é o começo.
E ela falou assim: eu gosto muito de falar sobre Deus. Ou seja, enquanto há pessoas sedentas de Deus, querendo ouvir de Deus, há outras pessoas que não querem saber de Deus. Como essa semana que passou, por exemplo, visitando algumas pessoas pela região ali do Vila Conceição, dentro de Ribeirão Pires, alguns bairros e ruas, e algumas pessoas dizendo para mim o seguinte: olha, eu gosto muito, mas eu não tenho tempo, eu já tenho a minha religião. Eu perguntei assim: será que religiosidade salva alguém? O que vocês acham? Salva? Será que quantos aqui tem mais tempo de adventismo? 10 anos de igreja? 20 anos? 30, 40? Tem alguém com mais tempo de igreja aqui? Menos tempo? Quem tem menos tempo de igreja? Talvez uns 3, 5 anos. Quantos aqui já são batizados? Todo mundo é batizado? Beleza. Agora, pergunto para vocês: ser adventista do sétimo dia, de mais tempo, de menos tempo ou de longo tempo, já garante salvação? Não. Só o título já salva? Não. Quem salva? Deus. E aí diz, aparece assim: olha, quem salva é Jesus Cristo. Religiosidade não salva ninguém. Jesus fala o quê? Vinde a mim. Mateus 11, 28. Você que está cansado, sobrecarregado, que eu vos o quê? Aliviarei. E quando você vai para João capítulo 6, verso 37, Jesus fala o quê? Aquele que vai a ele de modo nenhum vai o quê? Lançar fora. Então Jesus convida todas as pessoas. Se você pegar Mateus ali, capítulo 14, você vai ver que em dado momento, aliás, Lucas 14, você vê que Jesus manda convidar todas as pessoas. E aí, quando você pega Mateus 22, ali na parábola, né? Jesus manda convidar, o rei manda convidar todas as pessoas. Olha, você é convidado e veste essa roupa especial. Porém, alguns não vestiram, cada um começou a dar desculpa, né? Vou para o campo, vou casar, morreu, vou negociar. E é como se fosse hoje assim: eu vou trabalhar, trabalho no sábado, eu não tenho tempo. E você já ouviu essas desculpas por aí, não já? Eu já ouvi muito por aí essas desculpas. Aí, quando você chega no estudo do batismo, Alex, é fácil quando você chega no estudo do batismo com a pessoa e fala assim: fulano, nós vamos ter um batismo em tal data. Você está sendo convidado por Deus a se entregar a Jesus Cristo. Pergunto para você: essa pessoa decide fácil ou não? Ela não decide fácil. Ou seja, ela fica protelando, colocando desculpa, dizendo que não é o momento. Não é assim? Aí quando vem a doença: ah, Senhor Deus, por que eu estou nessa? Mas eu pergunto, igreja, quando olhando para esse cenário desse mundo, com tudo que está acontecendo, parece que a coisa não tem mais solução, né? Se você se pergunta: será que tudo fugiu fora do alcance? Ou Deus está no controle? O que vocês acham? Deus está no controle. Por isso que Deus está dando oportunidade através de Jesus para o que? É a graça salvadora, para convidar as pessoas a estar ali aos pés dele e lendo e estudando a sua palavra e se preparando para a sua vida. Bom, quando a pessoa entende o chamado de Jesus, o que ela faz? Ela se entrega, ela se batiza. No ano passado, em 2024, estávamos ali estudando com um casal e eles batizaram em dezembro, em 7 de dezembro. E aí eu lembro que esse casal, eles tinham alguma dificuldade. Porém, eles conheceram a palavra do Senhor e Jesus foi transformando a vida desse casal. Tanto ela que já havia sido membro da Igreja de Deus no passado, e ele que era uma pessoa muito católico, carismático. Porém, quando a palavra do Senhor começou a entrar na sua vida, foi mudando passo a passo. E ele aceitou o chamado de Cristo Jesus. E ele foi batizado em dezembro daquele ano de 2025. Aliás, de 2024. E aí, quando foi agora esse ano, a sua cunhada e a sua sobrinha pediram a ele para que alguém pudesse ensinar a Bíblia para eles, ou seja, para elas. E ali então, começamos uma série de estudos. E agora no dia 20 de setembro, elas irão se batizar
lá na igreja de Campo dos Ferreiros, em Capão Redondo, Zona Sul de São Paulo. Ou seja, através de um ou outro vai levando a palavra e compreende o chamado de Deus. Por isso que Deus hoje fala o seguinte, para você, para mim essa noite. Se você tem amigo ou amiga, vamos ter agora o evangelismo agora com o pastor Virgílio, né? A partir do dia 16 ao dia 19, na igreja do Rio Grande da Serra. Se você tem um amigo, uma amiga, que você já estudou a Bíblia, ou que esteja estudando a Bíblia, leve essa pessoa para lá, ore por ela, ore por ele, e deixa Deus trabalhar, para que essa pessoa tome a decisão de entregar a vida a Jesus Cristo através do batismo nas águas. E aí, o noivo, que é Jesus, ele vem buscar quem? A sua igreja. Deixa marcado Apocalipse aí, vamos ler esse texto rapidinho. Isaías capítulo 54, verso 5. Por gentileza, abre a sua Bíblia aí. Em Isaías 54, 5. Pode deixar a luz apagada, porque aqui tá dando para ver, tá? Isaías 54, 5 diz: porque o teu Criador é o quê? É o teu marido. O Senhor dos exércitos é o seu nome. É o Santo de Israel. É o teu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. Então Deus é o noivo, nós somos a noiva, Ele quer cuidar de cada um de nós. Amém? Amém. Deus ama você, Deus ama a mim, não importa o que nós fomos, deixamos de ser, mas Deus tem um carinho muito especial por nós. Diz Isaías 54, verso 5. Ele em breve, Ele quer abraçar a cada um de nós, para nos dar um lar de eterna felicidade. E aí então, a noiva de Cristo, a igreja do Senhor, de acordo com Apocalipse 12, verso 1, uma igreja pura e fiel à palavra de Deus, que Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você. E ali, quando ele voltar, vai estar escrito ali em Apocalipse 19, 16, comanda o título Rei dos Reis e Senhores dos Senhores. Uma vez alguém me perguntou assim: Daniel, quer dizer que então eu posso tatuar na minha perna, no meu corpo, porque que Jesus ele tatuou? Filho, não está escrito. Não quer dizer que você possa tatuar, isso é pecado. Mas você sabe que tem pastores modernos fazendo isso? Já viu uma igreja aqui onde o pastor tem uma própria sala de tatuagem, os membros ali estão participando disso? Igrejas modernas por hoje. Bom, aqui nós temos o símbolo do juízo, uma espada aguda, imediata, castigo judicial, cetro de ferro, lagar, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Um anjo posto em pé no sol. Agora abre sua Bíblia lá no capítulo 19 de Apocalipse, verso 17 até o verso 19. Vamos entender a segunda ceia, que é a ceia do juízo final. Capítulo 19 de Apocalipse, verso 17 até 19. Quem contou, lê por favor aí. Capítulo 19 de Apocalipse, verso 17 até o verso 19. Alguém lê em voz alta. Lê para nós, por favor. 16 ao... Capítulo 19, versos 17 até o 19. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada e com ele o falso profeta que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Obrigado. A segunda ceia é uma festa de morte. Se os irmãos compreenderam bem, a primeira ceia é a ceia da salvação. Da salvação em Jesus. A segunda ceia é o juízo de Deus. Nela está escrito assim, ó: os que procuravam assassinar a verdade, indivíduos de todos os povos, mortos pela palavra, o qual rejeitaram.
As aves do céu devoraram seus corpos. Esta é uma festa da morte. Anjos convidam aves de rapina para participar dessa ceia. A carne é um alimento para as aves do céu. Carne dos grandes, poderosos, reis, capitães, pequenos e grandes. Eles comem até se fartarem. Capítulo 19, verso 21. O que isso quer dizer? Ou seja, quem é o juiz supremo hoje? O juiz supremo é Deus. Cristo é o nosso advogado hoje. Deve entender? Então, o capítulo 19 de Apocalipse aqui se aplica às duas ceias. A ceia de Jesus e a ceia de Deus. Está dando para vocês entender? No final eu vou perguntar qual das duas ceias que vocês acham que é melhor. Vamos lá. Aqui nós temos um grande conflito. E esse grande conflito a gente vive hoje, correto? Quando você pega o capítulo 12 de Apocalipse, capítulo 13 e o capítulo 14, é o centro do livro do Apocalipse, porque apresenta o grande conflito. Deus de um lado, a gente no meio e Satanás do outro. Pelo menos se remete a Daniel capítulo 10. Há um grande conflito espiritual. Deus de um lado, o ser humano no meio e o inimigo do outro. Então aqui há esse grande conflito. E agora o ser humano tem que fazer o quê? A sua escolha entre o caminho estreito e o caminho largo, entre Jesus e a perdição ou a salvação. Não pode haver três lugares, somente dois. Uma pessoa tem que escolher. Ou a pessoa vai para o céu, ou ela fica para ser jogada no lago de fogo. E aí então, o lago de fogo, de acordo com Apocalipse 20, versículos 7 a 10, é o que vai vir para destruir todo o mal pela raiz. A gente sabe que após o milênio, haverá um grande julgamento da parte de Jesus para os ímpios ressuscitados. Vai fazer um grande discurso. Depois vai acontecer a cena mais impactante da terra, onde diabos, demônios caídos e ímpios vão dobrar o joelho em terra para reconhecer a soberania de Deus e a justiça de Jesus, mas não com o intuito de salvação, porque não tem como mais ser salvo. O ser humano, o inimigo sabe que ele vai ser destruído. O ser humano não tem como mais ser salvo. E então eles vão reconhecer a justiça e a soberania de Deus. Filipenses 2, 10, 11 fala isso. E aí então vem a pergunta: ceia de Deus ou ceia de Jesus? Qual é a escolha? Agora eu quero que você pare e pense um pouco. Qual das duas ceias é melhor? A ceia de Deus ou a ceia de Jesus? Vamos lá. O que vocês dizem aí? Quantos acham que é a ceia do nosso Senhor Jesus Cristo? 1, 2, quem mais? Vocês estão com dúvida ainda? Vocês não entenderam. O capítulo 19 de Apocalipse apresenta um homem que vem montado num cavalo com seus cavaleiros. Quem é? Jesus. Ele vai vir de forma de cavalo? Mas de forma simbólica. Quando eu falei da salvação, lá em João 14, Cristo morreu aonde? No Monte da Caveira, na cruz do Calvário, correto? Então ele apresenta a salvação. Hoje é o tempo da graça, hoje é o tempo de salvação para mim, para você, para todas as pessoas que estão por aí. Agora, ele oferece o banquete da salvação, da grande ceia. Por quê? Quando ele voltar, ele vai estar lá, aquela mesa grande, vai estar Adão, vai estar Eva e todos os patriarcas e profetas, pessoas salvas ao longo do tempo, vai estar ali naquela mesa. Nós também, pela graça de Cristo Jesus, pela fé nele, vamos estar ali. E aí, posteriormente, quem vai estar oferecendo o banquete? Vai ser algum líder da igreja? Vai ser algum membro? Quem vai oferecer? O próprio Jesus. Ele vai estar ministrando a palavra, ele vai estar oferecendo a ceia, ele vai dizer: olha, que bom que nós estamos aqui pela graça e misericórdia de Deus. Volto a perguntar agora: qual ceia nós devemos escolher? A ceia de Jesus ou a ceia de Deus? Jesus. A ceia de Jesus. Então o capítulo 19 de Apocalipse apresenta duas ceias: a ceia de Jesus e a ceia de Deus. A ceia de Deus é o juízo final. Obviamente, aqueles que rejeitar Cristo e sua verdade, vou voltar aqui, ó. Veja bem, aqueles que rejeitar Jesus vai estar nessa carnificina aí, ó. Ou seja, vai estar no lago de fogo.
E aí a Bíblia ela deixa bem claro no capítulo 20 de Apocalipse, verso 15, que aquele não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do quê? Do lago de fogo. É simples assim. Nós temos dois caminhos, ou o caminho para o céu, ou o caminho para o lago de fogo. Isso pesa para quem está dentro da igreja e fora da igreja também. Por quê? Há pessoas que podem perder a salvação por pequenina coisa, não por grande coisa. Por isso Deus fala, filho, vigiai e orai. Ou seja, porque Deus fala para que nós sejamos preparados. O espírito é forte, mas a carne que nós, seres humanos, é falha. E então, vem a pergunta. Eu quero Cristo hoje e sempre. Já ouviu essa frase? Pegou aí a fala? Vamos ensaiar ela? Ih, tá fraquinho. Vocês jantaram hoje agora à noite? Almoçaram bem hoje? Hoje eu almocei, hoje era 3 horas da tarde. Um almoço relâmpago, mas deu para dar energia. Vamos lá. Eu quero Cristo hoje e sempre. Beleza, foi isso. Agora vamos falar todo mundo junto. Eu quero Cristo hoje e sempre. Amém? E aí vem a pergunta. Você quer receber um abraço de Jesus? Quantos querem? Amém? Eu também quero também. Aqui vem, ó. Qual será a sua decisão? Escolha a escolha de que ceia você quer participar. Hoje é o dia da salvação. E aí, em breve, nós estaremos no céu com Cristo, onde viveremos, posso acender a luz? Onde viveremos felizes para sempre. Amém. Eu quero terminar lendo com você o capítulo 22 de Apocalipse, verso 17 e depois o verso 20. Capítulo 22 de Apocalipse, verso 17 e depois o verso 20. O 17 diz assim, no capítulo 22 de Apocalipse. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, vem. E quem quiser receber de graça o quê? A água da vida. Quem quer a água da vida aqui? Eu. Muito bem. Quem é a água da vida? Jesus. Se você quer a água da vida, receba Jesus. Verso 20. Qual deve ser a oração do cristão? Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Amém. Sabe, igreja, nós precisamos nos preparar para esse grande encontro. Esse mundo já está por um colapso. Não tem nada a que esperar mais. Aí você fica se perguntando, 7 de setembro de 2025, muitas coisas ocorreram desse ano, já aconteceu, vai acontecer outras coisas. O mundo está cambaleando, brigando, guerras, terremotos, fome, doenças incuráveis, pessoas se brigando, se matando por causa de ouro, prata, bronze, poder e dinheiro. E eu pergunto, e o ser humano, às vezes vivendo a palavra do Senhor, de forma o quê? Tanto faz, tanto fez. De forma do convencimento, não de forma convertida. Deus fala para mim e para você essa noite. Qual deve ser a oração do cristão? Ora bem, Senhor Jesus. Que a graça de Jesus e o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, possa estar sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Amém. Pai, que venhamos cada dia buscar a Jesus e nos preparar para a grande ceia, que é a volta de Jesus, onde nós vamos viver felizes para sempre. Nunca mais vamos ter que usar óculos, nunca mais aqueles que o cabelo começa a cair, não vai cair mais, ninguém vai ser mais velho, todo mundo vai ser jovem eternamente. E vamos viver felizes para sempre. Não vai haver mais separação, só haverá alegria e paz. Não haverá, talvez, os pedidos de pessoas queridas que você já perdeu, seja mãe, pai, seja quem for, porque nós viveremos felizes para sempre com Deus. Quero convidar você a se colocar de pé para a gente orar, pedindo a bênção de Deus nesse sentido, para que ajude você, me ajude, nos ajude na nossa o quê? Como chama isso aqui? Caminhada com Deus. Para a gente possa prosseguir firme com Cristo, porque Ele quer salvar, perdoar, restaurar e nos preparar, e quer que a gente ajude outras pessoas a também se preparar para a volta de Jesus.
Quantos aqui nessa noite se comprometem com Deus de se preparar e preparar outros para a volta de Jesus? Amém? E que você esteja lá nesse evangelismo, no dia 17 e 19. Leve o seu amigo, a sua amiga, que você já estudou a Bíblia, que lá ele poderá tomar a decisão de entregar a vida a Jesus Cristo. Mas antes disso, visite, faça apelo para ele, ore com ele ou com ela, para que Deus possa trabalhar poderosamente na vida dele, na vida dela, para que de fato entregue a vida a Jesus Cristo. Vamos orar. Santo Deus, querido Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela vida, pela saúde. Obrigado pelos teus cuidados. Obrigado porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Querido Deus, querido Jesus, queremos colocar em tuas mãos a nossa vida, a vida dos nossos familiares, nossos amigos, pessoas que necessitam de ti como nós também. Toma nós em teus braços de amor. Toma essa igreja do Vila Nível em teus braços de amor, a cada membro convidado ou convidada, para que receba uma porção dobrada do teu Santo Espírito. Abençoe cada família aqui representada, que nós saímos daqui com a certeza do encontro com Cristo Jesus. Senhor, toma nós em teus braços de amor, perdoe os nossos pecados, fortaleça a nossa fé, que teu Santo Espírito esteja em nós e em nossa vida. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. A igreja diz? Amém. Amém. Nós vamos cantar agora a música Em Tuas Mãos e depois a gente vai orar o Pai Nosso.